O que pode ser uma decisão que parece estratégica, mas na verdade é só o ego? Na verdade é uma ilusão total. Deixa eu olhar aqui a pergunta do dia, qual que é certinha? É essa aqui. Ó. Qual escolha errada parece estratégia, parece estratégica, mas é puro ego? Cara, primeiramente é o seguinte: qualquer decisão que envolva pegar dinheiro emprestado. Tem uma coisa que a gente tem que reparar sobre pegar dinheiro emprestado, que é isso aqui, ó. Quando você pega dinheiro emprestado, a estrutura do dinheiro está trabalhando contra você. Como assim, cara? A estrutura do dinheiro está trabalhando contra mim? É assim, ó. Deixa eu explicar para vocês. O que acontece? Quando se trata de dinheiro, você pode pagar juros ou você pode receber juros. São as únicas duas coisas que existem. Ou então você pode colocar o dinheiro embaixo do colchão e o dinheiro só desvalorizar. Mas basicamente é isso. Você pode pagar juros ou então você pode receber juros. Então a estrutura com a qual o dinheiro funciona é essa. Então, por exemplo, você tem um dinheiro que está no investimento. O que você está fazendo? Você está recebendo juros. Ah, mas só está repondo a inflação. Ok, mas você está recebendo alguma coisa. Agora, se você pega dinheiro emprestado, aquele dinheiro está perdendo valor para a inflação e você ainda está pagando juros ainda em cima dele. Você entendeu? É como se fosse assim. É como se na hora que você pegou o dinheiro emprestado, você tivesse ligado a torneira para o dinheiro começar a ir embora. Sabe? Você ligou a torneira para o dinheiro começar a ir embora. Então, pegar dinheiro emprestado, na minha visão, você está sempre assumindo um risco. Aliás, sobre essa questão de assumir o risco, não é nem a minha visão, isso é simplesmente a realidade. A realidade é que você está assumindo um risco. Mas a questão é, então você não pode pegar nunca? Olha, na minha visão, é melhor para você se você não pegar nunca. Mas tem gente que pega e funciona, dá certo? Tem. Tem gente que pega e dá certo. O que acontece é o seguinte, principalmente aqui no Brasil, cara, porque aqui no Brasil, pra você trabalhar por conta própria, você tem que ser guerreiro demais, velho. Então o que rola? O que rola é o seguinte, muitas vezes a pessoa não tem um ganha-pão, tá desesperada, tá trocando um almoço pela janta, e aí você pega, começa a se financiar pelo cartão de crédito, ou pega um empréstimo pessoal, faz o que for lá de uma forma desesperada e dá um jeito de se virar. Eu entendo que as pessoas façam isso. E eu posso dizer para você que eu consigo até admirar o ato da pessoa fazer isso. O cara foi lá e fez. Fez o que precisava. Porém, é o ideal fazer isso? Não. Então, você pode até fazer isso numa situação desesperada? Sim. Você vai estar correndo um risco da mesma forma? Claro, você vai estar correndo um risco até maior ainda. Vai estar correndo um risco muito grande. Então o que eu acho ideal? O ideal eu acho o seguinte: assim que você conseguir sair dessa situação, nunca mais você entra nela novamente. Isso é o ideal. Olha aqui meu caso, por exemplo. Eu comecei lá atrás.
mais de 20 anos atrás. Aí, eu trabalhava com rodanas, polias e tudo mais, a firma quebrou tal, já contei isso aqui. Aí o que aconteceu? Eu vendi as máquinas e fui começar na construção. E daí em diante, a partir daí, nunca mais eu fiz dívidas. Por exemplo, eu estou no momento agora aonde fazer uma dívida seria uma coisa altamente assim, seria uma coisa como se fosse o canto da sereia, sabe? É, me fugiu a palavra aqui agora, mas é uma coisa assim altamente assim que seria uma coisa fácil de fazer. Por quê? Porque eu estou no momento aonde, apesar de eu assumir um risco, se eu pegasse um valor emprestado, seria um valor que nem de longe teria o risco de quebra para mim. Nada disso. Então é uma coisa que pode parecer chamativa para mim, sabe? Pode parecer chamativa, mas mesmo assim eu não quero fazer, porque vai contra minhas regras. Olha só. Eu fiz minha última obra. A minha ideia era de vender. Mas aí eu não consegui vender. Não consegui vender. Pelas taxas de juros, o mercado do jeito que está agora, eu não consegui vender. Agora vocês imaginem em qual situação eu estaria se o dinheiro para eu fazer essa obra tivesse sido emprestado. Eu estaria numa situação muito pior do que a que eu estou agora. Por quê? Como o dinheiro era meu, o que aconteceu? Eu terminei a obra, eu falei assim, olha, não está vindo oferta do jeito que eu gostaria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alugar a casa um pouco e vou esperar. E aí aluguei a casa e esperei. Nossa, cara, você alugou a casa. Se as pessoas lá quebrarem a casa, não. Já é uma coisa assim, eu já trabalho com isso, já tem muito tempo, já sei tudo como fazer. Qualquer uma avaria que tiver vai ser cobrado da pessoa que alugou. Sabe? Eu tenho as pessoas para consertar qualquer coisa que precise. Então, assim, tudo isso é muito tranquilo, sabe? E aí, o que eu tô fazendo? Eu tô juntando dinheiro para poder comprar mais um lote, para poder continuar construindo. E, enquanto isso, está lá alugado. E está valorizando, porque é um condomínio altamente desejável aqui na minha cidade, que tem poucos lotes à venda. Então, a casa vai só aumentar de valor. E nesse período, nesse ínterim, o que pode acontecer? A questão política pode mudar com o tempo, e aí pode aparecer uma oferta boa, porque eu continuo tentando vender. Mas uma coisa que tem que ser colocada aqui é o seguinte: vender com o inquilino lá é bem mais difícil do que vender sem o inquilino. Tudo isso está na minha conta. Mas foi o que foi possível fazer. Agora, vocês considerem como que eu ia pensar sobre esse assunto se eu tivesse que pagar um financiamento. Como que eu ia pensar sobre esse assunto? Ia ser com essa tranquilidade que eu estou falando? Porque, repara nisso, de onde que vem a tranquilidade? Tranquilidade vem do fato de eu ser dono do imóvel. Entende? Não estou devendo ele. Não tenho uma prestação para pagar caríssima todo mês. Então fique tranquilo. Daqui a pouco, o que vai acontecer daqui a pouco? Daqui a pouco vai acontecer uma dessas duas coisas, que são as seguintes. Ou vai aparecer
alguém para comprar. Ou então, o dinheiro que eu estou juntando vai tornar possível eu comprar um lote. E aí o que acontece? Vamos pensar na primeira hipótese. Se alguém comprar, aparecer alguém para comprar, top. Apareceu alguém para comprar, eu vendi, aí eu tenho dinheiro, eu vou voltar a construir e tudo mais, aí já vou comprar 2 lotes de cara e tal, e vamos embora. Isso é uma hipótese. Ou então, caso não apareça, eu vou juntando dinheiro, daqui a pouco eu compro um outro lote mais barato, e aí eu vou para lá, mesmo que eu vá para lá com um pedreiro, um ajudante, já fiz isso, sei lá, 15 vezes ao longo da vida. Eu já sei que funciona. Entende? Não adianta ninguém falar nada sobre isso, porque eu já sei que funciona. Cara, sabe um negócio que as pessoas não levam em consideração? É isso aqui, ó. Se você vai colocando um tijolo em cima do outro numa obra, chega uma hora que não tem mais tijolo para você colocar, entendeu? Você já colocou tudo e acabou. As pessoas têm uma dificuldade de entender isso, sabe? O que acontece? Muitas vezes as pessoas acham que para você tocar uma obra, você precisa de ter aquele monte de dinheiro. E muitas vezes você não é isso a realidade. Tem momentos que você precisa ter mais dinheiro, porque você vai ter que comprar um concreto, comprar uma ferragem. Tem. Ok. Mas, em grande parte, a obra. Por exemplo, a parte cinza da obra, que é tijolo, reboco, piso, cimento, laje, tudo isso muitas vezes é barato. E aí muitas vezes só fica faltando o acabamento. E aí o acabamento você pode ir comprando aos poucos. Então tem coisas na vida, cara, que é o seguinte, que você aprende com a experiência. Não tem jeito. Por exemplo, o que me levou a aprender isso que eu tô falando para vocês? A necessidade. Até a ansiedade. Por quê? Porque, por exemplo, lá no início, eu queria construir, mas não tinha dinheiro. Tinha pouco dinheiro. Aí eu olhava assim, eu quero construir, né? Mas eu tenho pouco dinheiro. Eu tenho dinheiro para fechar aqui o trabalho completo, uma empreitada e terminar a obra toda? Não, não tenho. Para que eu tenho dinheiro? Eu tenho dinheiro para vir para cá com 1 ou 2 pedreiros e ir fazendo aos poucos? Tenho. Meu dinheiro mensal dá para isso? Dá. Aí o que eu fazia? Eu ia lá com aquele pouquinho de dinheiro e ia fazendo. Eu na obra todo dia, tudo mais, os pedreiros lá na obra, às vezes só tinha 1 ou 2. E o que eu reparei? Chegava uma hora que acabava. Lógico que no meio você passava por diversas dificuldades. Chegava na hora de fazer o piso. Por exemplo, se estiver fazendo um galpão, o piso é uma das grandes questões. Então chegava uma hora que tinha que fazer o piso. Aí você ia lá, não, vou ter que fazer o piso. Aí você tinha que fazer um esforço a mais. Às vezes você tinha que vender o carro, fazer uma coisa qualquer nesse sentido. Chegava a hora de fazer o telhado. É outra grande coisa. Nossa, vou ter que fazer o telhado. Aí agora eu vou fazer o telhado, tudo mais e tal. Vamos ver aqui. A grande coisa. Porém, no restante das coisas, imagina, por exemplo, que você está numa obra. E você não tem dinheiro nem para o piso, nem para o telhado. Mas você tem dinheiro para o resto todo, estruturalmente, tudo mais, as paredes, tudo mais e tal. O que você faz? Você faz tudo, todo o resto. Aí fica faltando só o piso e o telhado. Aí chega no final, você pode parar um tempo. Daí a pouco você passou um tempo, você juntou dinheiro pro piso,
Aí você vai lá, faz o piso. Aí você espera, juntou dinheiro pro telhado, vai lá, faz o telhado. E assim você vai fazendo. Entende? Então, assim, isso é a forma de você fazer sem risco. Por quê? Porque fazendo dessa forma, repara aqui o que eu vou te falar. Você fazendo dessa forma, é tudo ali seu. Entende? Então, por exemplo, se você tiver que parar, não vai acontecer nada. Se você tiver que parar, ninguém vai vir atrás de você te cobrando. Isso é que é importante. Então você cresce a passos lentos, sim, mas você cresce com passos firmes. E aí, cada uma coisa dessas que você acumula, o que acontece? Ela é sua e ninguém pode falar nada com você. Então isso que é o mais importante. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado a todos que estão acompanhando e até o próximo vídeo.